A razão por trás de cães e gatos serem envenenados por comida humana deve-se à falta de compreensão dos riscos potenciais associados a certos alimentos e ao descuido dos donos de animais de estimação. Alguns dos alimentos que podem ser venenosos para cães e gatos incluem chocolates, doces, abacates, uvas e passas, o que pode até levar à morte dos animais de estimação. Esses sintomas de intoxicação alimentar em animais de estimação não são específicos e podem incluir vômitos, diarreia, tremores, apatia, depressão e outros sinais clínicos, dependendo do componente tóxico presente no alimento consumido. Para fornecer orientações sobre as precauções dietéticas para animais de estimação, elaborei este vídeo, com foco principalmente nos aspectos clínicos e terapêuticos dos alimentos que estão mais comumente associados à intoxicação em cães e gatos. A maioria dos casos de intoxicação alimentar é encontrada em cães, respondendo por até 80% dos incidentes em animais domésticos. Isto se deve a seu metabolismo diferente, hábitos alimentares menos seletivos e sua atração por alimentos humanos. Por outro lado, os casos de intoxicação alimentar em gatos são menos frequentes, ocorrendo 3 vezes menos do que em cães. Entretanto, os gatos são mais suscetíveis a envenenamento quando entram em contato com produtos tóxicos inodoros e apetitosos misturados com alimentos saborosos. Isto é provavelmente devido ao fato de os gatos serem altamente seletivos no que comem. Apesar disso, é essencial destacar os riscos de intoxicação alimentar por comida humana para animais de estimação, especialmente gatos, devido à crescente proximidade entre os animais de estimação e seus tutores. Vamos citar alguns alimentos que podem causar intoxicação em nossos pets, lembrando que qualquer sinal ou quando acontecer de seu pet ingerir alguns desses alimentos abaixo listados, leve-o imediatamente ao veterinário. Esse vídeo não tem como finalidade de nenhum tratamento, e sim apenas informar os riscos de certos alimentos, que para nós humanos são saudáveis, e para os animais são tóxicos. Primeiro alimento: alho e cebola. Cães e gatos podem apresentar problemas hematológicos se consumirem plantas do gênero Allium spp, incluindo cebola, Allium cepa, alho, autor sativum, cebola. Cebola, autor Schoenoprazum, e alho poró, autor porrum, em quantidades superiores a 0,5% de seu peso corporal. Além disso, a ingestão de 5 gramas de alho inteiro por kg de peso corporal pode resultar em anemia hemolítica. A toxicidade potencial dessas plantas não é reduzida por cozimento ou amassado. Quando os animais ingerem cebola e alho acidentalmente, eles podem apresentar sintomas gastroentéricos, incluindo vômitos, diarreia, dor abdominal, perda de apetite, desidratação e depressão. Nos casos de ruptura dos glóbulos vermelhos, os animais podem apresentar sinais de anemia hemolítica, tais como mucosas pálidas, angústia respiratória, ritmo cardíaco e respiratório mais rápidos, pulso fraco, letargia e presença de hemoglobina na urina. É importante notar que todos estes sinais clínicos são típicos de intoxicação por ingestão de cebola e alho em animais e não devem ser ignorados. Segundo alimento: chocolates, chás e cafés. Animais de estimação, como cães e gatos, podem experimentar intoxicação pelo consumo de alimentos contendo altos níveis de metilxantinas, especificamente teobromina e cafeína. Esses componentes são comumente encontrados em chocolates à base de cacau, chás feitos de Camellia sinensis L, café e bebidas à base de cola. Embora não haja casos relatados de envenenamento por café e chá na literatura veterinária, é aconselhável manter estes alimentos longe de animais de estimação, devido às suas propriedades tóxicas. Tem havido casos de envenenamento de animais de estimação pela ingestão de medicamentos humanos contendo cafeína. O grau de toxicidade depende da dosagem, do tamanho do animal e da quantidade de metilxantinas presentes. Os chocolates à base de leite são considerados menos tóxicos do que os chocolates meio amargos, devido ao seu menor teor de cacau. As doses de cafeína capazes de matar até 50% dos cães variam de 140 a 150 mg por quilograma. A cafeína e a teobromina podem causar sintomas gastrointestinais em cães,
em uma dosagem mínima de 20 mg por quilograma, enquanto os efeitos cardiotóxicos podem ocorrer em 40 e 50 mg por quilograma. Os sinais clínicos associados à ingestão de chocolate em animais incluem diarreia, vômitos, hiperatividade, tremores, fraqueza, taquicardia, hipertermia e vocalização intensa. Estes sintomas normalmente ocorrem de 6 a 12 horas após a ingestão e podem resultar em morte. Outros sintomas potenciais incluem dor abdominal, poliúria, taquipneia, arritmias cardíacas, convulsões e desidratação. Além disso, o alto teor de gordura no chocolate pode levar a pancreatite em animais que são suscetíveis. Terceiro alimento: frutos e constituintes. Abacate. A planta do abacate, cientificamente conhecida como Persea americana, pode ser prejudicial a diferentes tipos de animais se consumida. As folhas, sementes e polpa de frutas do abacate podem causar envenenamento, embora haja poucos relatos de cães e gatos sendo envenenados por comer abacate. Um estudo de 2 cães mostrou que a fruta pode causar intoxicação em animais que têm preferência por ela. Isto destaca o perigo potencial do consumo do abacate para a saúde animal. No entanto, os cães parecem ser mais resistentes do que outros animais. Não está claro o que é a dose letal de abacate, e não há registros de gatos sendo envenenados por ele. Os cães que foram afetados pela fruta mostraram vários sinais clínicos, como dificuldade de respirar, abdômen inchado, acúmulo de líquido no corpo, e acúmulo de líquido ao redor dos pulmões e coração. Com inchaço pulmonar acompanhando, além desses sintomas, podem ocorrer irritação gastrointestinal, vômitos, diarreia, letargia e aumento da frequência cardíaca, dentro de um dia após a ingestão da fruta. Embora não tenha havido relatos destes sintomas em cães e gatos fêmeas, os mamíferos lactantes podem apresentar glândulas mamárias inchadas e produzir leite que parece diferente do normal. Quarto alimento: noz macadâmia. As nozes de macadâmia são comumente usadas em biscoitos e manteigas feitas de frutas secas. Embora tenha sido relatado envenenamento por essas nozes em cães, não houve relatos de tal envenenamento em humanos. A dosagem tóxica de nozes de macadâmia para cães varia de 2,4 a 64,2 gramas por quilograma, e alguns cães podem apresentar sinais clínicos, mesmo com ingestão mínima das nozes, enquanto outros podem apenas apresentar sinais após consumir uma grande quantidade. Quando os cães consomem nozes de macadâmia, eles podem apresentar sinais clínicos que incluem fraqueza, letargia e dificuldade com o movimento. Estes sintomas podem evoluir para inchaço dos membros, particularmente nas patas traseiras, assim como tremores, dificuldades respiratórias, vômitos, desconforto abdominal e febre. Os cães também podem desenvolver pancreatite ou experimentar reações alérgicas. É importante estar atento a esses sinais potenciais e buscar cuidados veterinários. Quinto alimento: uvas e passas. Nos últimos anos, vários relatórios relacionaram o consumo de uvas e passas, cientificamente conhecido como Vitis vinifera, a casos de intoxicação alimentar em cães. Estas ocorrências têm sido fatais em alguns casos, particularmente quando os cães ingeriram quantidades de frutas entre 10 a 57 gramas por quilograma. Em um estudo conduzido por Soden et al., 2009, 168 casos de intoxicação por Vitis vinifera foram registrados em cães que haviam consumido a fruta em várias formas, tais como uvas cruas, passas presentes em tortas, chocolates, bolos de frutas ou barras de granola. A quantidade de uvas consumidas variava de apenas 2 uvas a até 2 kg. Dentro de 24 horas após o consumo da fruta, os sintomas clínicos se tornam perceptíveis e se manifestam principalmente por vômitos, diarreia, falta de apetite, desconforto abdominal, desidratação, fraqueza, tremores e letargia. Além disso, alguns cães podem experimentar oligúria ou anúria e polidipsia dentro de 24 a 72 horas. Indicando insuficiência ou insuficiência renal. Sexto alimento: balas, confeitos e outros alimentos contendo xilitol. O xilitol, um tipo de poliálcool utilizado como adoçante, é encontrado em certas frutas como uvas e morangos. É comumente usado em vários produtos industriais, incluindo balas, gomas de mascar, geleias, chocolates,
e pasta de dente, devido ao seu sabor doce e baixo teor de energia. As soluções de colutório também contêm xilitol, entretanto, deve-se ter cautela, pois o xilitol pode representar um risco para os cães se ingerido em grandes quantidades. A dose tóxica para cães varia de 0,15 a 16 gramas por quilograma de peso corporal, e pode causar hepatotoxicidade em doses acima de 0,5 gramas por quilograma. O primeiro caso relatado de envenenamento por xilitol em cães envolveu um cachorro labrador, a Retriever, que consumiu 100 unidades de xilitol, contendo pastilha sem açúcar. Se um cão ingere xilitol, ele pode apresentar vários sinais clínicos em meia hora, tais como vômitos, depressão, ataxia, tremores e até mesmo colapso. De acordo com Dunayer e Gwaltney Band, 2006, alguns cães também podem apresentar problemas gastrointestinais, como petequias, equimoses e hemorragias. É importante monitorar o cão afetado de perto e procurar atenção médica imediatamente. Bom, esses são alguns alimentos que, dependendo de sua toxicidade, é bom evitar aos nossos pets, mesmo que nos chantageiem com suas carinhas de pidões. Um forte abraço a todos, e se você gostou do conteúdo, se inscreva, dê seu like, e comente o que você achou.